Monte é trono de amor. Com alegria eu vou obedecer ao Senhor. Amém! Graça e paz a todos que estão nos assistindo, a todas as crianças, né, Ana Ruth? A paz do Senhor Jesus, né? Hoje é a nossa segunda escolinha bíblica. Que vocês possam aí estar tudo bem, porque nós estamos aqui com muita saudade de vocês. Porque no momento nós não estamos podendo ir para a casa do Senhor, né? Estamos aí com uma pandemia, né, Ana Ruth? Sim. Por que nós não estamos podendo ir? Porque moda a pandemia. Por causa do coronavírus. Temos que ter muito cuidado, crianças. Quais os cuidados, Ana Ruth? Tem que passar álcool em gel, tem que lavar a mão com sabão, tem que usar máscara, tem que usar touca, tem que usar luva. Isso, e ter muito cuidado. O máximo que nós pudermos ficar em casa é bom para nós e para nossa família. E nós vamos aprender hoje exatamente isso. Temos que obedecer e ficar em casa, porque foi assim, o povo de Israel ficou em casa e Deus os livrou de uma grande praga, crianças. Vocês sabiam? Mas nós vamos começar a nossa escolinha hoje orando, né? Agradecendo e bendizendo o nome do Senhor. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhinhos. Deus abençoe o pastor, abençoe todos os pastores, abençoe a família deles, tudinho. Que a gente volte logo para casa do Senhor, que a gente ore muito, fique muito na casa do Senhor, orando, abençoe todo mundo lá da igreja, abençoe os irmãos, abençoe as crianças, abençoe todo mundo, ajuda o que agradeço. Amém, né? E hoje nós temos um versículo chave, que está lá em Jó, capítulo 9, versículo 4, que ele diz: ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Isso, criança, quando a gente desobedece e fica com o coração endurecido, não temos paz. Isso nós vamos aprender na historinha de hoje. Qual é a nossa historinha de hoje, Ana Ruth? As 10 pragas. Isso, as 10 pragas do Egito. Nós vamos aprender isso. E a Bíblia fala lá em Êxodo, a partir do capítulo 7, nós vamos aprender exatamente sobre isso. Deus falando sobre as 10 pragas. Então vamos lá. A Bíblia fala sobre um homem chamado Faraó. Como era o Faraó, Ana Ruth? Faraó tinha um coração duro. Esse coração malvado. E ele fez o povo de Israel o que, Ana Ruth? Escravo. Não foi, Ana Ruth? Sim. O povo de Israel foi durante muitos anos, mais de 400 anos, escravo de Faraó. E o coração dele é endurecido. Mas Deus tinha uma promessa na vida do seu povo, na vida do povo de Israel. A promessa era de libertação, libertar o povo de Deus daquela escravidão. E Deus escolheu 2 profetas, Moisés e o seu irmão Arão, para que fossem falar com o Faraó e que libertassem o seu povo. E eles foram, chegando lá, disseram a ele: Faraó, Deus manda dizer que você liberte o povo dele para que eles possam servir a Deus. E Faraó, com o seu coração endurecido, não libertou. E Deus disse: pois então eu vou enviar pragas. E Deus enviou 10 pragas. Qual foi a primeira praga, Ana Ruth? Que o rio virou o sangue. Isso, olha aí, gente, ó. O rio lá no Egito, era um rio onde eles viviam desse rio. Eles se alimentavam, eles bebiam, era a sobrevivência deles. E a primeira praga, o primeiro castigo contra o povo de Faraó foi a água transformar em sangue. Toda a região egípcia, toda a água virou sangue. E o povo do Egito não tiveram aonde beber água. Não tiveram. Mas e como eles sobreviveram, tia? Eles tiveram que cavar poços para que eles sobrevivessem durante esse tempo que esse rio estava aí contaminado. Mas mesmo assim, quando Moisés foi falar com Faraó, Faraó com seu coração duro não libertou o povo de Israel.
E Deus mandou o que, Ana Ruth? Segunda praga. Isso, a segunda praga. Qual foi, Ana? A praga das rãs. Isso mesmo, gente, vocês não imaginam, criança. Era rã por todos os lugares. Ou era rã, quando eles iam, não conseguiram dormir. Não conseguiram pisar, quando eles andaram, eles só pisavam em cima das rãs. E isso, era pisando em cima de rãs, era uma praga. Foi uma das pragas horríveis naquela época. Mas mesmo assim, Faraó libertou o povo de Deus, Ana? Não, o coração dele continuava endurecido. E Deus mandou a terceira praga. Qual foi a terceira praga, A meu amor? terceira praga foi a dos piolhos. Isso mesmo. Gente, vocês não imaginam como ficou aquele povo cheio de piolho. Tiveram que fazer o que, Ana Ruth? Raspar o cabelo. Isso mesmo, eles tiveram que raspar suas cabeças, porque eles não davam de conta, a praga era muito grande e todo aquele povo ficou coberto de piolhos, tendo que raspar suas cabeças. Mas mesmo assim, Moisés chegou até Faraó, pediu para que aquele povo fosse liberto, mas Faraó, mesmo assim, com o seu coração duro, não libertou o povo de Deus. E Deus mandou a quarta praga, a praga das moscas. Isso mesmo. Gente, era muita mosca. Era tanta mosca que aquele povo não suportavam. Muita gente até morreram, muitas crianças morreram, porque eles não suportavam, eles se coçavam todinho, porque era um enxame de mosca. Mas mesmo assim, com essas pragas, na quarta praga, Faraó não libertou o povo de Deus. Ele mandou chamar Moisés e disse: Moisés, pelo amor de Deus, faça com que o seu Deus pare esse mosquito que eu vou libertar. Amanhã cedinho o povo de Deus vai estar liberto. Mas ele mentiu, ele não libertou o povo de Deus. E Deus mandou a quinta praga. Qual foi a quinta praga, Ana Ruth? A morte dos animais. Isso mesmo. Gente, olha, toda espécie de animal foi morto naquela época. Jumentos, cavalos, os cabritos, os carneiros, foram todos mortos. E também os camelos. Isso, foram todos destruídos. Mas mesmo assim, Faraó não amoleceu seu coração. Mas o mais interessante, crianças, é que o povo da promessa de Deus, o povo de Israel, não era atingido com essas pragas, porque eles tinham a promessa de Deus na vida deles. Então, Deus enviou a sexta praga. Qual foi a sexta praga, Ana Ruth? As úlceras, isso mesmo. Gente, devido a tantas pragas que já tinham vindo, o povo de Israel, eles começaram a criar umas feridas no seu corpo, né, na sua pele. E essas feridas foram virando úlceras, foram apodrecendo o corpo deles. Muitas pessoas do Egito morreram por conta dessa praga, porque foi uma pandemia enorme onde eles morreram mesmo. Muita gente não sobreviveu e morreu. Mas mesmo assim, Faraó, com seu coração endurecido, não libertou o povo de Deus. E Deus enviou o que, Ana Ruth? A sétima praga. Isso mesmo, a sétima praga. E a sétima praga, gente, foi a chuva de fogo do céu, gente. Olha, descia descia muito fogo, queimou a plantação, queimou a vegetação. Muitos os animais que restaram da quinta praga também morreram, mas o mais importante é que o povo de Deus não era atingido com essa praga. E mesmo assim, Faraó não libertou o povo de Deus e veio aí a oitava praga. A oitava praga foi a praga dos gafanhotos. E isso mesmo, gente, era tanto do gafanhoto, era muito gafanhoto. Quando Moisés espalhou a cinza e veio gafanhoto de tudo enquanto era lugar,
aquele povo começaram também a morrer, porque não suportaram, eles já estavam ficando fracos com tantas pragas, não é verdade? Mas mesmo assim, o faraó mandou chamar Moisés e disse: Moisés, peça para esse Deus parar com essas pragas, que eu vou libertar o povo de Deus. Mas era só mentira de faraó, Ana Ruth, porque ele não libertou o povo de Deus. E veio então a 9ª praga. Qual foi a 9ª praga, Ana Ruth? A praga da escuridão. Isso mesmo, gente. Ninguém viu nada, tudo escuro. Exatamente, ficou tudo escuro. Então lá, gente, olha, eles passaram 3 dias e 3 noites, tudo escuro. Eles não podiam ver. Eles passaram 3 dias sem sair do lugar, porque eles não tinham como sair do lugar. Mas na terra do povo hebreu, aonde o povo da promessa estava, não tinha escuridão. E Deus, vendo aquela situação que Faraó não desistia de libertar o seu povo, Deus disse: eu vou mandar a 10ª praga. Mas eu tenho certeza que agora Faraó vai libertar o meu povo. E veio aí a 10ª praga. A 10ª praga foi o quê? A morte do primogênito. O primogênito, criança, significa o primeiro filho. Mas só que antes disso acontecer, Deus chamou Moisés e Arão e pediu para que o seu povo, o povo de Deus, o povo de Israel, matassem um cordeiro, e o sangue do cordeiro eles colocassem na porta, sobre a porta da sua casa, porque quando fosse meia-noite, quando o anjo da morte passasse por aquele lugar, aonde tivesse o sangue do cordeiro, não morreria o primogênito. E assim eles fizeram. Todo o povo de Israel, eles mataram o cordeiro. Aquelas famílias que eram pequenas se uniram com outras famílias. Ah, mas também tem um detalhe. E Deus disse: não saiam de casas, fiquem dentro de casa. E eles foram obedientes a Deus. E quando foi meia-noite, que o anjo da morte passou sobre aquele lugar, aonde tinha o sangue do cordeiro, não houve morte. Mas no povo egito, todo o primogênito, inclusive o filho de Faraó, morreu. E foi um clamor muito grande para aquele povo. E só a partir daí, Ana Ruth, né, é que Faraó libertou o povo de Israel. E aquele povo foram servir a Deus. Então, crianças, a historinha de hoje, ela nos ensina que todo o poder foi dado a Deus. E como nós falamos lá em Jó, ele é sábio de coração e forte em poder. Quem se endureceu contra ele teve paz. Nós aprendemos hoje nesta lição que quando nós ficamos com o nosso coração duro, né, Deus não traz a paz para a nossa vida. Então, que a partir de hoje nós possamos aprender com isso. Aprendemos várias lições. Aprendemos que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz, ele tem poder para libertar, ele tem poder para salvar. Então, nós cremos nisso. Aprendemos também hoje que é melhor obedecer a Deus, porque aqueles que não obedecem não têm paz em Cristo, né? Então nós vamos encerrar a nossa escolinha bíblica de hoje, orando e agradecendo a Deus. Mais uma vez vamos fechar nossos olhinhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai. Que o Senhor venha nos ensinar através dessa leitura de hoje e que nós possamos aprender mais de Ti. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, Pai. E que tudo isso, meu Jesus, essa pandemia, essas pragas aí vão embora. E que nós possamos voltar para a Tua casa, para nós podermos Te adorar e bendizer o Teu santo nome. Abençoa cada criança que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus, nos guarda, nos protege, guarda toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Tchau, criança. Tchau.